Salve, salve moçada! É um prazer imenso, professor Daniel Colares. Vamos iniciar mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar sobre funções, mais especificamente função polinomial do primeiro grau, também conhecida como função afim. Uma das funções mais importantes dentro do contexto de vestibulares, né? É uma questão que cai muito em vestibulares, provas. E aqui a gente vai trazer aquela ideia inicial, né, do conceito de função. A gente sempre vai chamar de função do primeiro grau ou função afim, né? Aquele conceito inicial, né? Vamos trabalhar alguns aspectos iniciais dessa função, como por exemplo, montar a equação, trabalhar cada termo dela. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho os gráficos e aí a gente vai trabalhando essa ideia, né? Como já falei, os conceitos preliminares. Se você chegar para mim e perguntar assim, professor Daniel, hoje a gente vai encerrar a função do primeiro grau? Não, tá? Vai trabalhar a primeira parte de função. Em uma aula futura, a gente vai continuar trabalhando outros aspectos dentro da função do primeiro grau. Inicialmente, iremos trabalhar apenas essa ideia, essa pequena ideia lá dos conceitos preliminares. Tudo bem? Então, para começar a aula, vamos aqui ao nosso slide, tá bom? A trabalhar a nossa primeira ideia aqui, dentro do contexto. E a primeira ideia é exatamente o conceito de função. E ele fala o seguinte, ó, função do primeiro grau é toda função do tipo, olha bem, ó, ax mais b, com a, olha bem isso aqui, ó, esse que é importante, com a diferente de zero, tudo bem? Esse caso aqui, ó, o a diferente de zero, pessoal, se você traduzir bem o que ele está falando aqui, na verdade ele traz duas informações. Qual é a primeira? É que o a, ele tem que existir, ele é obrigatório, né? O a, ele tem que existir, ele tem uma existência obrigatória, né? O a, observa bem, ele sempre vem acompanhando o x aqui, ó. E qual é o segundo conceito, né? O que é que ele traz ainda através disso, né? O que é que o a diferente de zero traz também? É que o b, esse outro elemento, né? Ele não é obrigatório, ó. Ele é não obrigatório, tá? Ele pode ou não vir, né? Se ele vier, beleza, a equação é dita completa. Se ele não vier, também não vai fazer efeito nenhum dentro da função do primeiro grau. Ou seja, o a, aquele termo que acompanha x, é o cara mais importante. Tudo bem? Por que o a é mais importante, né? É porque através desse a aqui, pessoal, ó, a gente vai classificar a função. Como ela é diferente de zero, eu posso dizer que esse a é um número maior do que zero, ou também eu posso dizer que esse a pode ser um número menor do que zero. E aí, futuramente, através desse a maior do que zero e esse a menor do que zero, a gente vai classificar a função como crescente ou decrescente. Tudo bem? Um outro aspecto, pessoal, deixa eu até fazer aqui do lado, eu vou fazer um pouquinho mais separado, né? Vou escrever aqui a função de novo, ó. F de x, fazer aqui mais espaçado, ó, é igual a x mais b, tudo bem? São dois aspectos que eu quero ainda completar ainda dentro da definição, né? Esse f de x eu também posso escrever assim, ó, ou y, né? Eu posso dizer que é y igual a x mais b, tá bom? E o outro aspecto, ó, o a, como ele acompanha o x, a gente fala que ele é a parte o quê, ó? Ele é a parte variável, tudo bem? É a parte variável. E o b, pessoal, por sua vez, ó, ele é a parte fixa, tá bom? Da função, né? É aquela que não se altera, tá bom? É a parte fixa. Então, através disso, né, a gente vai gerar o nosso primeiro exemplo. Olha bem a situação que eu trouxe para você. Ele fala o seguinte: um motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeira, ou seja, valor fixo. Vamos pensar bem, né? Todo mundo que está assistindo essa aula, né? Vamos pensar assim, né? Bora entrar aqui na ideia comigo. Todo mundo que está aqui nessa aula já andou de táxi, né? Não é possível que você não tenha andado de táxi. O que acontece quando você aciona o serviço de um táxi? Você vai lá e está lá esperando o táxi. Você vai lá da sua escola para casa, por exemplo. Como não tem Uber, hoje a fama é usar Uber, né? Mas vamos supor que você vai pegar um táxi especificamente. O que é que vai acontecer? Preste atenção, né? Quando você senta no táxi, além de perguntar o destino, né, aonde você vai, o motorista do táxi, ele aciona o taxímetro, que é aquele aparelhozinho que fica lá na frente. E você vê logo um valor lá, por exemplo, R$ 4,50.
Aquele valor, né? Por exemplo, se você pegar de manhã é 4,50, mas se você pegar à noite, ele passa a ser 6,80. É o que ele chama de bandeira. Um certo horário do dia ele cobra um valor e um certo outro horário do dia ele cobra outro valor, não é isso? Então vamos supor que você pegou de manhã e quando ele apertou estava lá 4,50. Aquele é o valor de bandeira, é o valor fixo. Naquele intervalo ele cobra 4,50 pelo serviço. À medida que o carro vai se deslocando, aquele valor vai alterando, vamos supor de 30 em 30 centavos, né? A cada, sei lá, 300 metros, né? Andou 300 metros, ele muda, não é isso? Então passa 4,50, 4,80, 5,10, 5,40, vai aumentando de 30 em 30. Ou seja, a cada 300 metros, 30 centavos. É a parte variável, porque eu não sei quantos 300 metros eu vou andar. Tudo bem? Então, há uma parte fixa e há uma parte variável. E aí, voltando para cá, você observa o seguinte: o motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeira, valor fixo, mais 70 centavos por quilômetro rodado. É aqui, pessoal, é aqui que você tem que perceber. Ó. Ele anda, olha bem, ó, 70. Deixa eu pegar aqui uma câmera, tá legal aqui, ó. Ele anda aqui, ó, 70 por quilômetro rodado. Ou seja, se eu andar 1 quilômetro, eu pago 70. Se eu andar 2 quilômetros, 1,40. Se eu andar 3 quilômetros, o que mais? Eu ando quanto? 2,10. Ou seja, cada quilômetro que eu ando aumenta 70 centavos. E vamos chamar esse quilômetro aqui de X, né? Eu vou andar X quilômetros. Por outro lado, ele paga aqui, ó, 3,50 de bandeira. Tá vendo aqui, ó, 3,50 de bandeirada, né? Como ele chamou aqui. Que ele chamou de valor fixo. Tudo bem? Então, se a gente fosse montar aqui o valor, o custo que eu vou, né? A função que representa esse custo seria assim, ó. O custo, né? O valor que eu vou pagar será igual a 0,70 vezes x, né? Porque se eu andar 1 km eu pago 70, se eu andar 2 km eu pago 1,40, mais o valor fixo que é 3,50. Tá aqui a minha função, né? A função do primeiro grau. Observa, ó, o C, aqui, ó, o C, ele está fazendo o papel de y, que a gente também chama de f de x, tudo bem? O 0,70, olha aqui, ó, o 0,70 está fazendo o valor do A, é isso? E o 3,50 está trabalhando como o B, tudo bem? Essa é a ideia inicial de função do primeiro grau, tudo bem? O conceito inicial. Lembrando, o A ele tem existência obrigatória, ele sempre acompanha o X, é o valor variável. E o B é o valor fixo, ele pode ou não vir na equação. Tudo bem? Continuando aqui, bora ver o que é que ele traz aqui para a gente mais na frente, né? Observa, ó, Landim foi à bodega da esquina e comprou uma certa quantidade de pães carioquinhas. Observa que ele comprou uma certa quantidade, né? A gente não sabe quantos foi, 2, 3, 4, 5, 6. Observa bem. Aí ele fala, ó, por 25 centavos a unidade. Observa bem, pessoal, aqui na questão que ele fala exatamente, ó, ele comprou uma certa quantidade de pães, mas ele não falou quantos, né? Por quanto? 25 centavos, olha bem, ó, a unidade. Ou seja, se ele comprar um, ele paga 0,25. Se ele comprar dois, ele paga 0,20. Desculpa, né? Deixa eu apagar aqui. Se ele comprar dois, ele paga 0,50, não é isso? Vamos lá, ó. Ele paga 0,50. Se ele comprar 3, ele paga 0,75. E aí, pessoal, isso continua, né? Isso vai continuar, isso vai continuar. Observa bem, ó, esse 0,25 eu posso escrever como sendo 1 vezes 0,25, não é isso? Aqui, ó, esse 50 eu posso escrever como sendo 2 vezes 0,25. Esse 75 eu posso escrever como sendo 3 vezes 0,25. Como ele comprou uma quantidade de pães que eu não sei, vamos supor que ele comprou X pães. Então ele vai fazer o quê? Ó? X vezes 0,75. Observa que o texto ele não fala da parte fixa. Então, Daniel, como é que seria a equação que representa isso? Ora, seria assim, ó. O valor pago pelo Landim na compra dos pães pode ser representado da seguinte forma: 0,25 vezes X, né?
Observa que ele me deu apenas o valor do A, 0,25. Ou seja, ó, você vai observar aqui, tá, ó, nesse contexto aqui, ó, que o B é igual a zero. Tudo bem? Não veio o B, veio apenas o valor variável, certo? Mas, Daniel, por que tu fez esses eixos coordenados aqui? Por um simples motivo. Toda vida, pessoal, que a função que o B for igual a zero, nós vamos ter uma função assim, ó, f de x, olha bem, ó, igual a vezes x. E toda vida que isso acontecer, pessoal, o gráfico obrigatoriamente sai aqui da origem. Ó. O gráfico vai ser assim. Tá vendo? Ó? Ele vai obrigatoriamente tocar aqui no ponto 0, 0. Ou seja, ó, por exemplo, se ele comprar 3 carioquinhas aqui, né, ele vai pagar o valor de 0,75. Ou seja, toda vida que o B é zero, o que acontece? Meu gráfico passa na origem. Tudo bem? Legal? Então assim, ó, a gente acabou de ver, né, nesses dois slides iniciais, que a definição de função do primeiro grau e uma observação já, né? O A como elemento obrigatório ele veio na questão, mas se ele não vir, se o B não vier, né, o gráfico obrigatoriamente passa na origem do sistema. Tudo bem? Vamos lá, bora continuar aqui. O que é que ele fala mais aqui sobre função do primeiro grau? Tudo bem? Deixa eu mudar aqui novamente. E aí ele vem aqui, ó. Dada a função f de x igual a 2x menos 8, responda quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear e quem é f de 5. Bora voltar, pessoal. Vamos voltar aqui, ó. Bora voltar para a observação aqui, ó. Pessoal, a gente viu há pouco tempo que a função é assim, ó. F de x, tudo bem? Igual a x mais b. Não é isso? Aí nós vamos ter uma parte variável e uma parte fixa. Esse A, que a gente chama ele de parte variável, ele também recebe o nome de coeficiente. Olha bem aqui, ó. Coeficiente angular. Tudo bem? A gente vai aprofundar esse conceito em aulas, né, seguintes, tá bom? Mas por enquanto, você percebe que o A ele é o chamado coeficiente angular. Já o B, né, se você pegar aqui o B, tá bom? Ele também tem um nome específico, ele é a parte fixa, mas também ele pode ser chamado de coeficiente linear. Pessoal, cada um deles vai ter uma função, tudo bem? Por exemplo, o coeficiente angular, ele vai ser um ângulo, né? Deixa eu voltar aqui para mostrar isso você, olhando para você de uma forma bem legal. Olha bem, ó. O coeficiente angular, pessoal, ele vai ser um ângulo formado pela reta, né? Pela reta do gráfico, com o eixo x, que é o mesmo ângulo trigonométrico, tá? Depois a gente vai falar sobre isso mais profundamente. Só que lembra assim, ó, o coeficiente, tá falando, ó, coeficiente angular, né? Também chamado de taxa de variação. Tudo bem? A gente vai ver isso depois, mais profundamente, mas ela é um ângulo formado entre o eixo x e o gráfico, tá bom? A reta. Já o coeficiente linear, ele vai dar a direção dessa reta. Na verdade, ele é o ponto, né? Ele forma a coordenada, a ordenada do ponto que toca o eixo y. Não se preocupe que a gente vai traduzir isso depois também para você. Então, isso não é apenas dar o nome, coeficiente angular e coeficiente linear. Cada um deles vai ter uma função quando a gente for desenhar os gráficos, tá ok? E vamos voltar para cá. Logo ficou fácil, né? Se você olhar para a função que foi dada aqui, você está vendo que o A aqui, no caso, né? Deixa eu habilitar aqui minha caneta, tá bom? Ó, a gente fala que o A aqui é 2, não é isso? Ou seja, o A é 2, é meu coeficiente angular, tudo bem? Da mesma forma, ele está falando aqui, ó, cuidado, ó, que o B, ele é menos 8, tá bom? Ele vai ser o nosso coeficiente linear, tudo bem? O A é 2, é o coeficiente angular, e o B é menos 8, que é o coeficiente linear, tudo bem? Agora, e o f de 5, Daniel, o que é isso? Pessoal, se você observar, deixa eu escrever a função mais aqui, tá? Eu tenho assim, ó, f de x igual a 2x menos 8, tudo bem? Vou escrever mais aqui.
Aí observa, ó, ele fala assim, ó, f de x, né? O x aqui, nesse caso, é o 5, ó. Sempre que esse númerozinho está aqui dentro, é o 5. O que ele está dizendo, pessoal? Olha bem, se você perceber, a função ela é uma relação. É uma relação entre quem? Entre o x e o y, né? A gente já viu que o x é o chamado domínio da função. Tá? O x é o domínio, né? E o y, a gente vai dizer que é a imagem, tá? Eles sempre formam um casal. Por exemplo, ó, o x5 ele vai se relacionar com o y, que eu não sei quanto é esse valor. Mas ele está pedindo exatamente para que você faça, ó, f de 5. Ou seja, quando o x for 5, ele quer saber quem é o y. Lembrando que a gente pode escrever como sendo f de x, lembra, ó, ou y. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou lá na função e vou substituir, ó, 2 vezes 5, ó, porque ele está pedindo para mim calcular o x quando for 5, f de 5, menos 8. Então isso vai ficar y é igual a 10 menos 8, ou seja, y é igual a 2. Ou seja, quando o x for 5, o y vai ser 2. Se você for para um gráfico, você vai ver lá no gráfico, quando o x é 5, o y é 2. Eu posso dizer que é f de 5, eu poderia escrever assim, ó, eu quero saber a imagem, olha outro texto que eu poderia escrever, a imagem para x igual a 5, né? Ou eu posso escrever também f de 5, né? É isso que ele está querendo dizer para a gente. Então, por exemplo, se ele pedir assim, ó, quem é o f de 2, por exemplo, né? Ou seja, o que você vai pensar? Esse cara que está aqui dentro é o x. O que é que ele está pedindo? Ele está pedindo a imagem. Quem é a imagem? É o y, não é isso? Está pedindo isso, tá ok? Então você pega o 2 aqui, ó, pega o 2 e substitui na equação. Se você substituir, vai ser assim, ó, o y é igual a 2 vezes o 2 menos 8, não é isso? Ou seja, vai ser 4 menos 8, ou seja, meu y vai ser menos 4, tá bom? Ou seja, a imagem do 2 será menos 4, tá bom? Isso é um conceito importante, pessoal, principalmente quando você vai construir gráficos, né? Você vai analisar gráficos. Por exemplo, ele quer saber a imagem do 3, aí você vai lá no 3x, né? Vai no gráfico e observa que é a imagem dele lá no y, tá bom? Então, são conceitos básicos, como eu falei para você, essa aula é bem básica, são conceitos básicos que você vai utilizar futuramente nas aulas futuras de função do primeiro grau, tudo bem? Vamos lá, vamos dar prosseguimento à nossa aula, tá ok? No próximo aqui, pessoal, a gente vai trazer uma ideia aqui agora, né? Vamos lá. A gente vai trazer uma nova ideia aqui, ó. Que ele fala assim, ó. Um motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeira, valor fixo, mas 0,70 por quilômetro rodado, valor variável. É aquele mesmo exemplo que a gente trouxe lá no começo para a gente poder trabalhar, né? E a gente viu lá, né, que o valor pago, né? Vamos ver lá, ó, que o valor pago está aqui, ó. Ele está cobrando, né, R$ 3,50 de bandeira, tá bom? E mais 0,70 por quilômetro rodado. A gente viu que o valor, né, ia ser o quê? Ia ser 0,70 vezes x, é isso? Mais quanto? 3,50. E por que eu trouxe isso de volta, pessoal? É simples, tá? Deixa eu voltar aqui para falar com você assim, frente a frente. A maioria das questões, pessoal, é um processo de substituição. Observe que nessa expressão que a gente escreveu há pouco, eu tenho o valor de v, o v e o x. Então, assim, você tem que ler a pergunta e saber quem foi que ele te deu. Tem hora que ele vai te dar o v para você achar o x. E tem hora que ele vai te dar o x para você achar o v. Qual é a sugestão que eu te dou? Sempre que você escrever a função ou que a função seja dada para você, a primeira coisa que você faz é escrever do lado da letrinha lá o que cada uma representa. V é o valor que ele vai receber e x é o número de quilômetros que ele vai andar. Se você fizer isso, não estou falando apenas em função do primeiro grau, em todas as funções que você vai estudar. Você vai estudar ainda a função do segundo grau, função exponencial, função logarítmica. Em todas elas, se você fizer esse artifício, você não vai errar nenhuma das questões. Tá bom? Voltando lá, quando você olha para a pergunta, né, e vamos fazer o que ele falou aqui, que eu falei para você agora, ó, o V, lembra? Ó, o V, tá? O V vai representar para a gente sempre o quê? Valor, né? Isso, dinheiro, né? Observe que esse valor vai ser um valor em reais, né? Sempre que ele falar isso.
E o x, que está bem aqui assim, tá? Vou fazer uma setinha para cá, ele vai representar o número de quilômetros. Sempre que ele fala em quilômetros, você vai lembrar do x. E aí, olha o que ele fala aqui, ó. Determine, olha bem, ó, determine o valor. Então, pessoal, o que ele está querendo aqui é o V. Olha, pessoal, se ele está querendo o V, é porque ele vai me dar o x a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 quilômetros. Isso foi o que eu falei, ó. X está em quilômetros, então esse 18 aqui representa x. Tá vendo como é fácil, tá? Se você se organizar, olha bem, ó, para mim aqui, ó. Se você se organizar, pessoal, você vai conseguir fazer as questões fácil, não? Tá vendo aí que é muito fácil. Ó, o V é valor, o X é quilômetros. Li o texto, a pergunta foi em cima do valor e a quantidade de quilômetros. Voltando lá, vamos terminar a questão, né? Então ela vai ficar assim, ó. V, tá? Aqui, ó, V vai ser igual a 0,70 vezes 18 mais 3,50. Tudo bem? Daniel, eu não gosto de trabalhar esse número 0,70. Deixa eu fazer uma observação para você aqui. É uma observação básica, vamos por os conhecimentos básicos de matemática, tá? Pessoal, 0,70 você pode escrever como sendo 0,700. Você pode escrever como 0,7000. Tudo isso é 0,70. Na verdade, tudo isso é a mesma coisa que 0,7. Ó. Então você pode escrever qualquer uma dessas formas que é a mesma. Lembra que esse zero aqui, ó, à direita, ele não tem efeito nenhum. Por exemplo, se você escrever assim, ó, 0,350, é a mesma coisa que 0,35. Você pode descartar esse zero final. Então vamos para cá, né? Eu vou multiplicar, olha bem, ó, 0,7 vezes 18. O que é que eu faço? Eu multiplico normal. 18 vezes 7, tá? Esquece o 0,7, multiplica como se fosse 7. 7 vezes 8, 56, vai 5. 7 vezes 1, 7. 5, 12, já deu 126. Só que, pessoal, a vírgula, depois dela, só tem uma casa. Então, eu vou ter que ter uma casa aqui na minha resposta, que é 12,6. Então, 0,7 vezes 18, a gente vai ficar assim, ó. 12,60 mais 3,50. Observe que eu botei o zero agora, só para facilitar eu somar aqui os centavos, ó, 60 com 50, né? 12 mais 3 dá 15. 60 com 50 dá 1,10. 1,10 com 15, a gente vai parar no final, né? 16,10. Então essa viagem aí de 18 quilômetros vai custar ao passageiro o valor de R$16,10, tá bom? Viu, pessoal? É bem simples, tá? É uma questão de organização. Função, pessoal, é sempre uma relação. Ele vai te dar o x para você achar o y, ele vai te dar o y para você achar o x, né? Ou às vezes que ele está trabalhando lá. No caso, a gente trabalhou com vx, né? Mas lembra que aquele vzinho lá está fazendo o papel de quem? O f de x ou y. O v está apenas substituindo, né, o valor de f de x ou y, tá bom? Então, como eu já falei, função é uma coisa fácil, simples. Lembra, sempre vai ter uma relação. O x, né, sempre vai ter um namorado ou uma namorada y, né? O y sempre vai ter um namorado ou namorada x, sempre vai ter esse jogo, né? É uma relação, sempre vai ter uma relação. E quando a relação fica mais séria, aí eles viram função. Tudo bem? Vamos lá. Bora continuar a nossa ideia aqui, tá? De função ainda, aqui dentro do contexto de função, tá? Vamos trabalhar aqui o próximo exemplo, tá? O próximo exemplo traz o seguinte. Um motorista de táxi cobra R$3,50 de bandeira, valor fixo, mais 0,70 por quilômetro rodado, valor variável. Aí ele pergunta assim, ó, quantos quilômetros, tá? Quantos quilômetros foram percorridos, sabendo que o passageiro pagou R$17,50. Novamente eu trouxe a mesma questão, o mesmo item, tá? Vamos fazer a equação mais aqui embaixo. Vou fazer aqui desse cantinho aqui, né? Ó, o valor pago, esse valor está fazendo papel de y, tá bom? Vai ser quanto? 0,70x mais 13,50. Tudo bem? E agora vamos analisar. Lembra, ó, V, né? V está relacionado com o valor em reais, não esquece isso, tá? E o x aqui, ele está relacionado com quilômetros, né? Então lá dentro a gente vai ter que procurar
quem é reais, quem é quilômetros. Vamos ver. Ó. Aí ele vai aqui e fala assim, ó, quantos quilômetros? Olha a pergunta já bem no comecinho, ó. Eu não sei, né, quanto é quilômetro. Ou seja, eu estou querendo achar o valor X. Já sei disso, né? Foram percorridos sabendo que o passageiro pagou, olha bem, ó, ele pagou R$17,50. Então esse R$17,50 aqui é o meu valor V. Tudo bem? É o meu valor V. Então eu tenho V e quero X. Vamos para o processo de substituição. Aí eu venho para cá, ó, vai ficar assim, ó, 17,50, que é o V, é igual a 0,70 vezes X mais 3,50. Tudo bem? Ó, esse 3,50 ele está positivo, passa para o outro lado negativo. Então vai ficar assim, ó, 17,50 menos 3,50 é igual a 0,70x, tá? 17,50 menos 3,50 vai dar exatamente quanto aí? Ó, se eu tirar 50 fica 17, se eu tirar 3 fica 14, não é isso? Vai ficar 14. 14 igual a 0,7x. Agora eu vou tirar aqui o zero, tá bom? Isso vai ficar assim, ó, x é igual a 14 dividido por 0,7. Aí você vai dizer assim, poxa, dividir com vírgula, que nada, moçada, é só o seguinte, ó, eu vou tirar a vírgula, só tem uma casa aqui, aí eu vou acrescentar um zero aqui em cima. Aí vai ficar assim, ó, 140, aí eu tiro a vírgula embaixo, fica 7. Legal, professor, que bacana. Me dá um outro exemplo aí com duas casas, por exemplo. Vamos lá, vamos com duas casas aqui, ó. Exemplo, né? Vamos supor que eu tenho assim, ó, eu tivesse, deixa eu colocar um valor aqui, ó, 16 dividido por, sei lá, né? Vou colocar aqui um número, vou colocar, deixa eu apagar esse 16 aqui, tá? Eu vou colocar um outro número para ficar mais fácil, para a gente poder trabalhar mais bacana aqui. Deixa eu apagar aqui, vai ficar assim, vamos trabalhar assim. Fazer assim, ó, 25, pronto, fica legal, 25 dividido por 0,125, pronto, aí. Né? 25 dividido por 0,125. Legal, vamos fazer assim, ó, vamos pegar aqui, ó, eu tenho 3 casas, né? Eu tenho 3 números, 3 algarismos após a vírgula. Então lá em cima eu vou acrescentar 3 zeros, vai ficar assim, ó, 25 com mais 1, 2, 3 zeros. Como eu acrescentei os 3 zeros, então eu esqueço isso aqui, ó. Aí vai ficar assim, ó, 125. Olha que legal. Bom, aí eu pego aqui, ó, 250 dividido por 125, que dá 2, né? Que é a metade. Logo a resposta será quanto? 200. Tudo bem? Se você voltar aqui, ó, esquece o zero, fica 14 dividido por 7, que dá 2. Como eu esqueci o zero, eu trago ele de volta. 20. Ou seja, pessoal, esse passageiro, né? Ele andou 20 quilômetros, né, para poder chegar ao seu destino pagando o valor de R$17,50. Tudo bem? Legal? Então, moçada, ó, viram aí que é uma coisa bem simples, função, é só uma questão de você organizar, fazer uma leitura bacana, tá? Que aí você vai conseguir ter isso nas suas questões. Bom, vamos lá. Vamos mandar mais um pouquinho agora, tá ok? Vamos mandar aqui mais na frente, né? A gente vai trabalhar uma ideia agora, né? Que é a ideia dos gráficos, tá bom? Vamos trabalhar os gráficos. E lembrar que o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta, tá? Não esquece disso. Observa bem aqui no meu desenho, tá bom? Que é aquela ideia lá que a gente começou no texto, né? A gente sabe que a função é assim, ó. F de x, né? Igual a x mais b. A gente sabe que a função é assim. E que esse a aqui, ele tem que ser o quê? Diferente de zero. E aí eu falei para vocês que ia surgir duas situações. Quando o A fosse maior do que zero e quando o A fosse menor do que zero. O que acontece? Quando o A é maior do que zero, nós dizemos que a nossa função é uma função crescente. Tá bom? Vou colocar C de crescente aqui. E quando o A for menor do que zero, a função é dita decrescente. Tá? Observa a posição, como é que é feita a função do gráfico crescente. Olha aqui, ó, ele é sempre nessa posição aqui. E lembrar de uma coisa, ó, o ponto que toca o eixo x, tá? É o que a gente chama de raiz da função. Ó, é a raiz. E o ponto que toca o eixo y, pessoal, é exatamente o nosso b lá. Tudo bem?
O B da função é o ponto que toca o eixo x. Y, desculpa, tá? E aí observe, Daniel, como é que eu calculo a raiz? É só você zerar a equação, né? Você vai fazer o zero da equação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Y igual a 2x mais 10. Se você olhar para essa função, o a é 2. Tá vendo aqui? Como o a é 2, né, ele é um número positivo, a minha função é crescente. E aí observa, ó, eu tenho o b, no caso, desculpa, né, antes de fazer da raiz, é 10. Então, por exemplo, esse gráfico ele tocava aqui, ó, no 10. Vendo aqui? Esse ponto aqui seria o 10. E o que é zerar a equação, ou seja, achar a raiz? É você pegar a equação 2x mais 10 igual a zero. Ou seja, 2x é igual a menos 10, x é igual a menos 5. Tudo bem? Isso aqui, ó, seria a minha raiz, ou seja, o ponto que toca o eixo y. Tudo bem? Por outro lado, se o a é negativo, olha como é que é a posição do meu gráfico. Ó. Sempre vai ser nessa posição, Daniel, sempre nessa aqui. Tá bom? Observa aqui, ó, o B, né, é o ponto que toca o eixo y. E esse cara aqui não é o a, lembre, não é o a, ele é a raiz da minha função. É isso? E para achar essa raiz, eu faço o quê? Eu zero a minha função. Certo? Tudo bem? Trabalhado, né? Essa ideia aí de função de gráfico, tá bom? A gente encerra, vamos dizer assim, a primeira parte da nossa teoria, né? Que é o quê? A função y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b, onde a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear, cuja, né, o a tem que ser diferente de zero. Se o a é maior do que zero, a função é crescente, e se o a é menor do que zero, a função é decrescente. Só para você, né, situar bem, tá bom? Aqui na equação, tá? Aqui, ó, vou pegar aqui, bem aqui, pessoal, esse ângulozinho aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá? Aqui, ó, vamos lá, ó, esse ângulozinho aqui, ó, esse bem aqui, ó, tá vendo? Formado entre o eixo x e a reta, é o que a gente chama de coeficiente angular. Tudo bem? Vamos para cá, bora voltar aqui, ó. Observa bem, ó, olha essa função, né? O gráfico dela já está passado aqui, ó. Menos x mais 2, né? A função f de x menos 2, né? Tá aqui, ó, o 2 positivo, né? Que é o meu próprio b, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui o b. E ela tocou no 2 aqui também, ó. Só que esse 2 aqui é a raiz, lembra? Só que essa raiz eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que zerar a equação. E como é que eu zero a equação? Eu vou aqui, ó. Eu pego menos x, né? Mais 2 igual a zero, né? Peguei a função aqui, ó. Certo? E aí eu faço, ó, menos x igual a menos 2, né? Multiplico por menos 1. E aqui, ó, x igual a 2. Aqui, ó. Tá? Que é a minha raiz aqui, né? Da minha função. Tudo bem? Então, pessoal, se ele te dá uma função, você consegue achar quem é o b, ou seja, o ponto que toca o eixo y, e zerando a equação, você acha o que a gente chama de raiz da equação. E lembra, pessoal, raiz está ligada com quem? Com o eixo x. Certo? É o ponto que toca o eixo x. Tá aqui, pessoal, um gráfico bem mais legal, tá aqui, ó. Quando eu saio aqui do eixo x, mediante horário, observa aqui, ó, eu formo um ângulo, e esse ângulo aqui é o que a gente chama de coeficiente angular. Tudo bem? Legal? Então eu mostrei para você, através de um gráfico, né? Qual é a função do B, qual é a função do A. O A não tem muita função diretamente, você tem que zerar a equação para que você possa achar a raiz. Tudo bem? Esses são os conceitos preliminares de função do primeiro grau. Certo? Vamos lá, bora voltar aqui, né? Vamos para o próximo slide, tá bom? Vamos trabalhar a próxima ideia aqui. E aí vamos construir agora, né? Vamos fazer exatamente aquele processo de construção dos gráficos para que a gente possa trabalhar essa ideia. Olha primeiro aqui, ó. F de x igual a 2x menos 8. Bora fazer uma análise, pessoal, primeiro, né? Primeiro vamos fazer toda uma análise para a gente poder trabalhar a ideia bem legal. Olha bem, se você observar aqui, tá? Ó. Deixa eu pegar aqui uma cor legal agora. Vou pegar o azul aqui, tá? Observa bem, ó.
O 2 bem aqui, ó, o 2, ele é o quê? É um valor positivo, então o meu gráfico ele é crescente. Tá? Observa bem, ó, meu gráfico ele é uma função crescente, tá bom? Só bati aqui no processo, mas tá tudo bem, tá? Olha bem aqui, ó. É uma função crescente, tá bom? Eu sei que o meu gráfico ele vai se comportar assim, dessa forma, ele vai ter esse sentido aqui, ó. Observa também do outro lado que o B ele é menos 8, né? E o que é que esse B que significa para mim? É o ponto que ele vai tocar lá o eixo Y. Ó, ele vai tocar o eixo Y lá no menos 8. Então vamos marcar, não é isso? Ó, ele vai tocar aqui no menos 8, né? Vai ser mais ou menos aqui, eu não estou contando isso aí não, tá? Ok? O que é que eu faço agora? Eu vou zerar a equação. Aí vai ficar assim, ó, 2x menos 8 vai ser igual a 0, ou seja, 2x é igual a 8, ou seja, x é igual a 4, né? E quem é esse 4? É a minha raiz, né? Ou seja, é o ponto que vai tocar o eixo x. Então, o meu gráfico ele vai ser mais ou menos assim. Ele vai... Opa! Deixa eu fazer legal aqui, tá? Não sei se vai sair uma coisa muito bacana, não, mas eu vou tentar, tá bom? Eu vou tentar fazer ficar bacana aqui a ideia, tá? Vamos lá. Ele vai ser mais ou menos assim. Deixa eu botar aqui. Não, deixa eu... Novamente eu errei aqui. Fazer essas retas está criando um pouco de dificuldade aqui, mas... Porque a posição aqui não é muito legal. Vamos ver aqui. Pronto, vai ser assim, mais ou menos assim. Ou de baixo para cima, para ver se melhora a ideia. Pronto, aqui, ó. Bom, não ficou muito bem uma reta, né? Mas o que importa é o que a gente aprendeu aqui, né? Ele vai tocar aqui no menos 8, tá? Não importa aqui não, tá? E lá no x ele vai tocar no 4, tá bom? Essa é a ideia principal, certo? Legal? Tudo bem? Vamos lá, vamos pro próximo aqui, ó. Vamos lá. Menos 3x mais 12, né? Observa, ó, meu A, aqui, ó, meu A, ele é um valor que, ó, negativo. Então, minha função é uma função decrescente. Observa, ó, ele vai ser assim o gráfico dela, bom, nesse sentido, tá? Observa, ó, mais 12, né? Ele vai tocar lá no 12, tá bom? Zerando a equação, a gente vai ter menos 3x mais 12 igual a 0. A gente vai ter também, ó, menos 3x é igual a menos 12, ou seja, x é igual a menos 12 dividido por menos 3, ou seja, x igual a 4. Então ele vai tocar no 4 e no 12, né? Ou seja, vai ser mais ou menos assim, né? Bom, ele vai tocar aqui no 4, né, no eixo x, e ele vai tocar aqui no 12, aqui no eixo y. Tudo bem? Essa aqui é o gráfico, função decrescente. Não está assim uma reta bem legal e tal, né? Mas é mais ou menos a ideia que a gente vai trabalhar aqui. Tudo bem? Legal? Bacana? Vamos lá, bora fechar aqui, né? Bora fechar nossa aula aqui, tá bom? Bora fechar aqui bem bacana, tá? Ele fala o seguinte, ó, o próximo slide, né? Ele vai montar o 3x e o 4x, tá bom? Qual é a diferença aí de a gente montar o 3x e o 4x, tá? Olha bem, vamos para cá. Vamos todo mundo aqui trabalhar a ideia aqui do 3x e do 4x, tá? Olha bem. Presta atenção, pessoal. Ele fala o seguinte, olha bem aqui, ó, para cá, né? 3x, o b é 0. Né? 4x, o b também é 0. Tudo bem? O que acontece quando o b é 0 e o x é 0? Observa bem aqui, ó, vamos para cá os dois, tá? Ele passa na origem, né? Então, por exemplo, ó, o 3x seria esse gráfico aqui. Por exemplo, ó, seria esse gráfico aqui. Esse seria o 3x, tá? E o 4x, ele seria esse outro gráfico aqui, ó. Aí você vai perguntar assim, mas Daniel, os dois passam na origem, por que eles estão diferentes? É o seguinte, ó, aqui é 3 e aqui é 4. Detalhe, ó, quanto maior esse valor, mais ele se afasta do eixo x. Olha o 3x e olha o 4x. Tudo bem? Ambos passam na origem, claro que eles vão passar aqui por outro lado também, certo? Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar essa ideia aí. Tudo bem? Legal? E, pessoal, e o contrário, né? Vamos trabalhar a ideia contrária. Aí ele fala o seguinte, olha bem, ó.
Construa a equação y igual a x mais b. Tudo bem? Através do gráfico. Aí olha bem aqui o que é que vai acontecer. Vamos para cá. Aí ele fala assim, ó. Observa que esse gráfico, ele tem esse ponto aqui, né? Que a gente chama de 1 e 3. Ó, ele é aqui, ó. Ele é 1x, tá vendo aqui, ó? E aí você vai lá, ó. Ele é 3 no y. E do outro lado eu tenho o ponto 5 e 1. Aí, ó, o primeiro é o 5 e o segundo é o 1. Tudo bem? Legal? Ok? Então, o que a gente faz, pessoal? Quando a gente tem os dois pontos aqui, a gente faz o seguinte, ó. A gente vai e monta uma tabelinha. Primeiro a gente chama de x e y, tá? Sempre x e y. E pega dois pontos do gráfico. Nesse caso, especificamente, a gente só tem dois pontos. A gente pode até considerar esse terceiro ponto bem aqui, ó, que seria o 7 e 0. Tá vendo bem aqui embaixo? 7 e 0. Eu tenho 3 pontos, né? Poderia considerar esse outro ponto aqui, 3,5, 0 e 3,5. Observa, eu tenho 3 pontos, mas detalhe. Você pega um deles, o xy, tudo bem, certo? Pega o xy e olha o detalhe, ó. E trabalha assim, ó. Faz, bota aqui, ó, 1 e 3 e trabalha 5 e 1. Olha bem. Você vai montar uma proporçãozinha bem simples, que é assim, ó. Observa, ó. Você vai fazer x menos 1. Detalhe, ó, sempre menos. E eu escolhi um sentido, de cima para baixo. Então ficou assim, ó. X menos 1. Tudo que eu fizer de um lado, eu faço do outro. Então aqui vai ficar y menos 3. Vai ficar assim, ó. Y menos 3. Agora vamos para cá, ó. 1 menos 5, cuidado, ó. 1 menos 5 vai ficar menos 4. Tudo bem? E do outro lado aqui vai ficar 3 menos 1, que vai ficar 2. Pessoal, primeiro detalhe, sempre a diferença, observe que eu sempre fiz a diferença, e ó, tá menos aqui, ó, y menos 3 e 3 menos 1 que deu 2. O do lado x eu coloquei aqui, ó, desse lado, né? E o do lado y eu coloquei do outro lado aqui. Tudo bem? E o que mais? A gente trabalhou a ideia aqui. Qual é a outra ideia? A outra ideia aqui, eu escolhi um sentido, ó, de baixo para cima. Desculpa, de cima para baixo do lado, de cima para baixo do outro lado também. Tudo bem? Aqui da mesma forma. Finalizando, o que a gente vai fazer agora? A gente vai multiplicar, né? Mas primeiro a gente poderia simplificar aqui, ó. Eu posso dividir 4 por 2, não é isso? Aqui fica 1 e aqui vai ficar menos 2. Aí a gente vai multiplicar, ó. Menos 2 vezes y menos 3 vai ficar assim, ó. Menos 2y. Ó, menos 2 vezes y. E menos 2 vezes menos 3, que vai dar mais 6. E do outro lado aqui, ó. 1 vezes x menos 1, que vai dar x menos 1. E agora a gente vai isolar o y. Aí vai ficar assim, ó, menos 2y igual a x menos 1 menos 6. Vou trazer esse valor para cá, tá? Ó, vou trazer esse valor para cá. Aí vai ficar assim, ó, menos 2y é igual a x menos 7. Vou multiplicar por menos 1, vai ficar assim, ó, 2y igual a menos 1x, eu vou escrever até assim, ó, mais 7. E aí, moçada, eu vou dividir todo mundo por 2. Tudo bem? Por quê? Porque eu tenho que deixar o y isolado. Dividindo por 2 aqui vai ficar só o y. Dividido por 2 aqui vai ficar menos 1 meio de x. E dividindo por 2 aqui vai ficar 7 meios. E aí, moçada, ó, eu acabei de descobrir minha função. Tá aqui o A negativo, ó, e tá aqui o B positivo, 7 meios. 7 meios é aproximadamente 3,5. Olha aqui, ó, 3,5. E menos 1 meio quer dizer que minha função A é negativa, é uma função decrescente. Olha a posição que tá aqui, ó, né? Olha como é que tá aqui a função. Tudo bem? Legal? Observa bem, ó. Esse primeiro exemplo parece ser um exemplo muito difícil. Mas lembra bem, se ele tiver um gráfico para você construir a função, o que é que você faz? Né? Você pega dois pontos do gráfico.
Daniel, se eu tiver mais pontos, posso pegar qualquer um? Qualquer um, pessoal. Você pode pegar qualquer um ponto. Lembrando que tem que ser 2. Se tiver zeros, melhor ainda. Você pega 2 pontos, coloca x, y em cima e faz essa proporçãozinha e isola o y no final. Tudo bem? Para ficar bem bacana, né? Para ficar bem legal e a gente encerrar nossa aula de uma forma bem bacana, observa bem aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer aqui, ó, a última, tá? Olha bem. Observa que esse primeiro ponto aqui, ó, é o ponto 2 e 2, né? Vamos aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, é o ponto 2 e 2. Observa aqui, ó, 2 no x, 2 no y. E esse outro ponto aqui, ó, é o ponto 5 e 4. 5 no x, 4 no y. Vou lá no cantinho e escrevo, ó, x, y. Escrevo 2 e 2 e escrevo também 5 e 4. Tudo bem? Vou montar a proporçãozinha aqui e vou começar de cima para baixo, ó. X menos 2, então vai ficar aqui, ó. E do outro lado aqui, y menos 2. Lembrando que isso sempre na diferença, tudo bem? Aqui a gente vai ter, ó, 2 menos 5. Então, nesse caso aqui vai ser menos 3. E aqui vai ser 2 menos 4. Isso aqui vai ser menos 2. Tudo bem? A gente pode eliminar, ó, esse menos daqui com esse menos daqui. Ficou positivo. E vamos lá, multiplicando, ó. 3 vezes y menos 2 vai ficar 3y menos 6. Tem que multiplicar os dois, ó. 3 vezes y, 3 vezes menos 2. Tudo isso igual a 2 vezes x, 2x, e 2 vezes menos 2, que é menos 4. Tudo bem? Vamos passar o 6 para o outro lado, ele vai passar positivo, então vai ficar assim, ó, 3y é igual a 2x menos 4 mais 6. Tudo bem? Vai ficar assim, ó, 3y é igual a 2x mais 2. Porque eu fiz aqui, ó, menos 4 com mais 6. Observe que eu tenho que deixar o y sozinho, isolar ele. Então eu vou dividir todo mundo por 3. Eu vou sempre dividir pelo número que acompanha o y. E aí a gente finaliza aqui, ó. Vai ficar assim, ó, y, né? Porque eu dividi 3y por 3. Vai ficar aqui, ó, 2 terços de x mais 2 terços de y. Tá aqui o valor do A, tá aqui o valor do B. Observa que o A é um valor positivo, né? Mostrando que nossa reta é uma reta, ó, crescente. Tudo bem? Legal? Segundo exemplo, para ficar bem legal e bem bacana para você. Então aqui, moçada, a gente encerra a nossa primeira parte de função do primeiro grau. O objetivo aqui é que você tenha os conceitos preliminares dessa função. Sempre volta o vídeo